você, ouvinte da Rádio Floresta. Chegamos ao nosso último episódio do nosso especial central da COP. E hoje a gente está com duas convidadas muito especiais. Eu vou deixar que elas mesmas se apresentem. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Joyce, sou do Coletivo Icamiabas. Eu vim falar com vocês a respeito sobre as mudanças climáticas, a COP30 e o que nós podemos fazer a respeito disso. Oi, eu sou Fernanda, também sou do Coletivo Icamiabas. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Já agradeço a Raquel pelo convite, agradeço a Casa do Rio. E é muito legal estar aqui nesse espaço. A gente já conversou tanto aqui nos bastidores, né? E a gente veio para falar um pouco sobre esse tema que está todo mundo falando, né? Que é a emergência climática, que é a agenda climática e tudo isso que está por aí. Mas antes, o que é o Icamiabas? Assim, vamos contextualizar quem está ouvindo. Mana, é assim... há muitos anos atrás, não parece, mas eu e a Joyce, a gente já está há um tempão nessa caminhada. Nós tínhamos um grupo que incluía várias mulheres daqui do Careiro, que ainda existe, né, na verdade, que são as promotoras legais populares, que foi um curso de extensão lá da OEA. Esse grupo das promotoras sempre existiu e eram mulheres que militavam principalmente nessa questão da causa dos direitos da mulher, dos direitos das mulheres ribeirinhas, das comunidades e de todas essas demandas específicas aqui da nossa região. A gente tomou a decisão de formalizar o nosso coletivo Icamiabas como parte desse processo das PLPs lá de trás, entendeu? Porque a gente entendeu que a gente estava num momento onde nós tínhamos que organizar mesmo, colocar algumas coisas no papel, pontuar para a gente seguir alguns caminhos que a gente tinha ali de objetivo. E o Icamiabas nada mais é do que um grupo de mulheres que tá pelejando, né? Que sonha, né? A gente, nós nos consideramos e nos apresentamos muito como contadoras de histórias, né? A gente tem essa vontade ali de trazer voz para essas mulheres, para essas comunidades. Nosso coletivo hoje ele é exclusivamente feminino e a gente está aqui nesse processo. Cara, muito legal. E aí eu vou aproveitar para perguntar assim, porque a gente tem falado, né, sobre mudanças climáticas aqui na Rádio Floresta, através da nossa central, e a gente falou sobre como essas mudanças vêm afetando, né, as comunidades tradicionais aqui do Amazonas, e eu acho que abre um parêntese muito grande para especialmente as mulheres, né, Joyce? Assim, linkando com essa questão das mudanças climáticas, a gente também entende que o principal público que é atingido por essas mudanças são as mulheres, né? São as mulheres do campo, são as mulheres da sede, são as mulheres agricultoras, enfim, são essas mulheres, né? E parece assim que a gente cai naquele recorte, né, que as pessoas chamam que é o recorte chato de gênero, mas não é porque nós realmente somos afetadas de uma forma muito direta, porque são as mulheres que movem as comunidades, né? Quando a gente teve a experiência de fazer o podcast o primeiro episódio, quer dizer, a primeira temporada do Vozes do Interior, a gente começou a entender que muitas das comunidades são lideradas por mulheres, né? As famílias são lideradas por mulheres e muitas comunidades surgiram a partir das mulheres. Então, é impossível você falar de todo o processo climático, de agenda climática, se não incluir essas mulheres na pauta. Eu acho muito legal a gente trazer isso, porque realmente fica nessa coisa do recorte chato de gênero, né, gente? E todo mundo é afetado pelas mudanças climáticas, mas a gente teve com a gente a Bruna, que também faz parte do Icamiabas, e a gente estava falando um pouquinho sobre termos de clima que a gente não entende quando a gente escuta pelas redes sociais, e muitos falou de justiça climática, né, e de como as questões climáticas elas têm que ser adequadas para cada realidade. Eu acho que isso engloba bem o grupo feminino, né, as mulheres como um todo, assim, tanto cis quanto trans. Pois na verdade a gente está acostumado a falar da justiça climática, mas o que a gente pontua mesmo é a injustiça climática, né? Que é a questão de todo esse processo que as mudanças climáticas da vazante, das cheias, do fato da gente não ter vivido o verão, né? Cadê as borboletas amarelas? Estou procurando por elas, né? A gente não teve esse verão, e aí conversando com essas mulheres que são agricultoras, conversando também, né, não só com essas mulheres, mas também com os agricultores, a gente vê ali o quanto isso impactou as mulheres do campo, né? Então, a gente vem falando de justiça climática, mas o que envolve essa justiça climática, né? E aí são várias camadas, porque o
o que a gente percebe muito é essa questão da injustiça, né? O inteiro sobre a justiça é que não tem, Exatamente. né? A gente tá aqui falando, né? E claro que a gente em nenhum momento vai dizer, ai não, você não tem que jogar o seu lixo no lixo. Mas ao mesmo tempo a gente vai para dentro das grandes cúpulas de clima, né? E vê que os países poluidores estão fazendo de conta que não é com eles, né? As grandes empresas poluidoras também da mesma forma, né? E quem paga o pato é realmente quem tá aqui nessa região, quem tá aqui na base, né? Eu acho que esse é o grande gargalo, assim, porque quando a gente fala de clima, a gente, como população que tá aqui no fim da pirâmide, assim, No chão sabe? da fábrica. No chão de fábrica, a gente fica tipo, mas o que eu posso fazer? Que é justamente o tema desse programa. Mas assim, a gente fica meio de mãos atadas, né? Porque a gente vai entendendo que as grandes indústrias, os países poluidores estão se isentando disso. E aí essa realidade está cada vez mais distante da gente. E a gente aqui na Amazônia sentindo tudo que o mundo provoca, porque combina aqui, sem saber o que a gente pode fazer para isso, sabe? É um equilíbrio bem tênue, né? Aquele equilíbrio de você, meu Deus, não é porque também que a Amazon tá acabando com o mundo que eu vou meter o louco aqui na minha comunidade, né? Então você tem que saber equilibrar ali. A gente costuma ouvir muito, a gente que tem contato próximo com agricultores e agricultoras, as pessoas dizendo, ai, como que eu não vou queimar o meu roçado se o governo do estado não disponibiliza uma máquina, não tem recurso? E aí, como conversar sobre isso, né? A gente diz o quê? Olha, claro que o senhor não tem uma máquina, mas é óbvio que se o senhor tacar fogo lá do lado da casa do seu vizinho, o senhor tem chance de incendiar a casa dele. O senhor sabe que aquilo vai impactar a sua própria família, aquela fumaça, aquele incêndio. A gente viveu isso, né, 2 anos atrás e viu como foi difícil. Cara, eu acho que o buraco é bem mais embaixo, porque assim, por favor, tá, gente? Reciclem, economizem água, façam todas aquelas coisinhas que a gente aprende, né, no processo de educação ambiental. Faça isso, Joyce. Também, né? A gente tem que puxar, às vezes, a orelha da gente também, né? E quando eu falo que o buraco é mais embaixo, porque envolve uma questão toda de incidência política, porque algumas decisões, elas precisam, né, e elas nascem das participações populares e das decisões desses espaços, né? E aí, quando a gente vem falando desses processos de incidência, do que a gente pode fazer, né, em relação ao clima, que vai muito além desse processo individual, ele também vem de um processo coletivo, né? E é uma coisa que a gente defende muito, que são esses espaços de poder, que são as conferências, que são os fóruns, que são os movimentos sociais, que são as associações das comunidades, não aquelas instituições que nascem da base. E esse processo de participação, ele é mínimo no Brasil, né? Então, fica muito difícil a gente falar, assim, para a base, que ela tem que fazer, às vezes, né, todo esse processo de educação ambiental, mas a gente excluiu o processo político. Então, assim, eu acho que a gente chegou, né, enquanto instituições, né, enquanto pessoas, ativistas, pesquisadores, feministas e todos os istas, de estar aqui nesse processo e como fomentar a incidência política dentro, né, das comunidades e com as populações. Não dá para separar mais, né? Senão a gente vai começar a trilhar um caminho já tortuoso mais ainda, né? Porque as populações, elas querem um resultado mais rápido, mais próximo. E aí, infelizmente, esse resultado mais rápido, mais próximo, não vem do Icamiamas, não vem da Casa do Rio, ela vem de um processo político. E é um ponto até interessante já se falar em questão de processo político, né? A gente viveu um momento muito interessante no Careiro, quando houve a tentativa da questão da área da APA. Sim. Gente, analisando o comportamento da população em si, né? O quanto foi extremamente agressivo contra o processo, né? E às vezes a gente vê no jornal ali, vê uma notícia de que mataram não sei quem lá, que tinha muita época de conflito de terra em Belém, né? E a gente olha aquilo, meu Deus, que absurdo. E acha que tá tão longe, Acha que tá tão longe. E quando eu analiso aquele processo da APA aqui, a gente vê que não tá longe coisíssima nenhuma. Eu acho assim que na minha visão, entra muito essa questão da informação também, né? Porque a informação, ela não chega nessa ponta, assim. Eu acho que tá tudo... Eu sinto que a gente vive
na nossa bolinha social aqui, sabe? Tipo, a gente que tá muito envolvido com essa questão do ativismo e tal, a gente tá numa bolha que acha que todo mundo tá entendendo, todo mundo sabe o que é. E quem que vai explicar pra eles? E aí a gente chega nessa... Assim, antes de concluir, que eu já tava vindo lá pro final, mas uma coisa que eu acho muito importante de questão de conscientização social, sabe? A gente vota em candidatos que são a favor do clima, sabe? Acho que a gente vive numa crise política muito grande, assim, política partidária, de tipo assim, como que a gente vai escolher representantes que estejam do nosso lado, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que tá, assim, gritante no Brasil, assim, de tipo, vamos votar em candidatos que são a favor do clima. E aí vem toda uma questão de, como a gente fala, é muito complicado. A gente sabe como funciona a política. O cenário político no Brasil no momento, no Amazonas no momento, sabe? Então a gente fica meio que de mão atada, assim, tipo, ao mesmo tempo tentando conscientizar, mas também entendendo essa ignorância de algumas partes, assim, sabe? Então fica nessa sinuca de bico. E a gente ainda tem que vigiar para não cair no discurso vazio, né? Porque tem muita gente que é só discurso vazio, né? É isso que eu ia dizer. Tem muita gente que cai não só nessa questão do discurso vazio, Fernanda, mas cai, assim, do que a própria Raquel falando, daquela questão da bolha, né? Tá naquela bolha ativista, social, repetição do discurso. Sim, aquela coisa enlatada e não percebe a própria realidade das pessoas, né? No Amazonas a gente sabe, não só no Amazonas, né? Em todo o Brasil a gente vive ali, legal o processo da democracia, para sempre irei defender, mas a gente sabe que existe ali, em alguns territórios, a democracia ela é um pouquinho à parte, porque ela pega muitas vezes, né, no teu bracinho, e aí mexe com o seu bolso, mexe com o seu comer, né, muitas vezes. E aí uma outra coisa que a gente fala também, que é importante a gente começar a levar também para essas comunidades de base, que todo mundo fala assim muito para cima, né? Nacional, política nacional, presidência, e aí quando chega aqui nessa base, né, da política municipal, aí eu falo, gente, vocês não conseguem articular um vereador para representar vocês, aí fica difícil, né? E aí eu entendo que esse articular também envolve muitas outras coisas, que envolve a questão da empregabilidade, e aí a gente entra na questão da justiça social. Então a gente não pode ser cínico, precisa ser muito, sair da bolha realmente, dessa questão toda, vamos mudar o mundo e tal, ninguém larga a mão de ninguém, mas no dia a dia, né? E tem um ponto, nesse ponto que a Joyce tocou, né, da participação social. A gente adentra alguns espaços e a gente vê que a cabeça do povo da capital é totalmente outra. Se ele puder te esmagar, a gente tende a pensar que todo mundo tá no mesmo barco, só que tem gente que tá num barco. A gente tá no mesmo barco, tem uns que estão no camarote, exatamente, tem uns que estão na rede. É isso. E se ele puder cortar o punho da tua rede, ele vai cortar. A gente tá na rede, a gente tá no maquinário. É isso. E aí a gente chega na conclusão, né? No e agora? Né? Acabou a COP. O que a gente faz? O que fica pra gente que tá aqui na base da pirâmide, assim? Eu acredito muito, Raquel, que acho que a primeira coisa que eu acho que é até um ato de resistência, né? A gente se manter consciente, né? Porque ele é um processo que ele é diário, né? Tem dias que você simplesmente, eu não quero mais, eu estou cansada do capitalismo, né? Sim. Mas eu acho que o fato de você conseguir se manter consciente, de você conseguir se manter informado, de você conseguir saber ali que você está tendo acesso à informação de qualidade, né? Então é importante a gente estar sempre buscando conteúdos que sejam interessantes, que sejam reais. Então eu acredito que a gente tentar se manter consciente e fazer isso também pelas pessoas que estão próximas da gente. Porque às vezes é até surpreendente. Tu tá ali, tu é tão... eu não gosto de usar essa palavra, mas necessário às vezes. Tu é tão militante e a pessoa que tá do teu lado, tu não conseguiu alcançar aquela pessoa. Né? Então eu acredito que o que tem que ficar é isso. A COP vai passar. O que a gente espera é que
sai alguma coisa de positivo. Claro que nada dali, a gente tem que ser muito pé no chão, né? A gente não vai, o universo não vai mudar depois daquilo, mas a gente tem que tentar, enquanto povos amazônicos, tentar extrair algo de positivo, né? A gente vê que tem muito conteúdo bacana sendo produzido. A Casa do Rio, inclusive, está aqui com a central da COP. O coletivo também tá nesse processo da central, né? Então, é isso, se manter consciente, se manter ali vivo, né? E assim, eu acho que vai ficar, né, para todo mundo, acho que inclusive para as instituições que atuam diretamente, né, no território, nos territórios, são as reflexões, né, do que vai, né, do que está trazendo a COP. A gente acredita muito que esses espaços devem existir, sim, né, e trazer muito essa vivacidade desses espaços para os territórios, né. Então, a gente continuar nesse processo, né? Vai continuar falando sobre justiça climática, de justiça tributária e de todos os outros termos que irão surgir, né? Acho que esse processo de continuar fomentando as informações sérias, de uma forma didática, é isso que a gente precisa continuar fazendo, né? E continuar o trabalho que a gente está fazendo. E aquela coisa, infelizmente, nós não podemos mudar o mundo, mas a gente está fazendo o que a gente pode para mudar um pouquinho aquilo que a gente pode, né? Melhorar o nosso mundo. É uma frase que a gente usa muito, porque às vezes a gente pega naquele discurso de, poxa, eu podia estar fazendo mais, né? Eu podia estar me envolvendo com mais coisas. Mas, cara, a gente está fazendo o que a gente pode. Né? E já é bastante. E isso já é o suficiente, né? Dentro da nossa realidade. Então é isso, pelo menos é o que a gente tem acreditado muito, se pegado nisso, né? A nossa fé ali nisso. Meninas, muito obrigada por participarem com a gente nesse episódio tão especial que encerra, né, essa maratona que a Casa do Rio viveu aqui com a nossa central da COP. Quero agradecer muito, muito vocês. Espero recebê-las na Rádio Floresta de novo em outra oportunidade. Obrigada, Raquel. Obrigada, Casa do Rio, pelo espaço. Acho que agora a gente vai convidar vocês para nossa central. Tudo! É o jeito, né? Ai, foi muito bacana estar aqui. Eu sei que vai dar trabalho para editar, mas a gente está muito feliz. E dizer que a gente está à disposição também. A gente está no mesmo território. A gente não tem caminho além de caminhar juntos, né? Com certeza. Muito obrigada, né? Eu acredito que é realmente isso. A gente, né, de todos os nossos espaços, esses espaços, eles são importantes, né? Essas discussões, de todos os risos, de todas as brincadeiras, né? Mas são desses momentos que a gente consegue ali extrair esses assuntos que são sérios. Obrigada a você que acompanhou, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify. Obrigada por estar aqui com a gente. Continue acompanhando o podcast da Rádio Floresta e até a próxima. Beijo!